Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Isabela Braga, hipnoterapeuta especialista em compulsão alimentar. E esse é o Pod Mais Leve, um canal onde você vai entender tudo sobre os transtornos alimentares e como construir uma vida mais leve. E o tema de hoje é muito especial. Nós vamos falar sobre saúde mental e felicidade. Eu tenho a honra de receber aqui um psiquiatra incrível, que além de psiquiatra, é uma pessoa incrível, um amigo, parceiro, autor do livro Médicos na Cozinha, especialista em transtornos alimentares e foi para Harvard aprender mais sobre a medicina do estilo de vida e felicidade. É ou não é uma pessoa especial? Dr. Daniel Martinez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradecer a todos que estão escutando a gente. Vai ser um bate-papo hoje muito proveitoso. Dani, uma honra receber você aqui. E eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você foi parar em Harvard. Essa história é bem interessante, mas antes de começar, também queria agradecer você, essa apresentação, introdução maravilhosa e como você é uma pessoa querida também, né, Bela? E a gente vê, quando a gente tem os casos em conjunto, todo mundo que te conhece, a energia. E poder estar aqui fazendo parte desse projeto, dividindo um pouquinho, é uma satisfação muito importante, bem significativa para mim. E agora, voltando à sua pergunta. Obrigada, fiquei até emocionada. Como que veio a história, da gente fazer o curso em Harvard e trazer essa ideia? Foi junto com duas amigas minhas, a Tassiana Alvarenga e a Paula Pires, duas endocrinologistas. A gente viu esse curso de medicina do estilo de vida lá em Harvard e ainda não tinha aqui. E a ideia do curso é como que a gente pode fazer o nosso próprio corpo produzir, entre aspas, os neurotransmissores, o que realmente impacta na saúde ou não, e como é que a gente pode fazer, ajudar as pessoas, entre aspas, a serem mais protagonistas do próprio tratamento e não necessariamente só ficar focando em remédios e alguma coisa nessa linha. E quando a gente viu a sinopse, a gente ficou apaixonado e falou, nossa, a gente tem que fazer isso, trazer isso aqui para o Brasil. A gente foi num grupo de amigos para lá, até o pessoal ficou brincando que era Expedição Harvard, eu acompanhei tudo pelo Instagram. Foi muito legal. E esse livro surgiu dessa ideia. A gente trouxe esse projeto de lá, da medicina culinária, do curso de entrevista motivacional, para poder treinar os médicos aqui e poder ajudar melhor os nossos pacientes. Maravilha, Dani. E de tudo que você aprendeu lá, o que você acha que foi mais significativo, que impactou inclusive na maneira como você tem conduzido o seu atendimento? Com certeza o autocuidado. Isso aqui é um tema bem interessante a gente abordar aqui, porque quando eu me cuido, eu cuido melhor dos meus pacientes. Então tem estudos de quando o profissional passa protetor solar, os pacientes passam mais, ele orienta mais. O médico que faz colonoscopia, exames de rotina, que faz exercício, a chance dele propor isso para o paciente, aquela história do walk the talk, você pregar o caminho que você está falando para o outro, aumenta a aderência, você vira um profissional melhor, fora a sua qualidade de vida. Então, o começo do curso, eles sempre falam disso, como está o seu autocuidado. Eles ensinam você a se cuidar para você poder cuidar melhor, você fica mais feliz, mais motivado, mais animado. Então, acho que esse é o principal ensinamento. Todo mundo que sai de lá sai transformado com essa ideia de eu vou cuidar de mim para poder cuidar melhor do outro. Porque é muito comum, você deve conhecer vários médicos que fazem isso. A pessoa não se cuida, não come bem, não dorme bem, super só estressado, trabalhando, estressando. E a gente fala para os nossos pacientes se cuidarem. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não se cuida. E é meio paradoxal, porque sabia que os profissionais da saúde eles adoecem mais do que a média? Tem mais compulsão por substâncias, tem mais pensamentos suicidas, a pessoa acaba, às vezes, sendo até descompensando mais em outras substâncias, até alimentação que a gente vai falar. Então, os profissionais da saúde estão doentes. Isso é verdade, Dani. Sabe que a primeira convidada aqui do podcast foi a Fernanda Timmerman, que é sua parceira também, você conhece ela e nutricionista troca... excelente, maravilhosa. Maravilhosa, troca muitos pacientes. E ela estava falando que ela conheceu o Mindful Eating porque ela foi buscar primeiro nela o impacto dentro da ansiedade dela, como uma pessoa ansiosa, como que essa ferramenta ia impactar positivamente na vida dela. E eu vejo muito isso aqui no consultório, aquele terapeuta que não se trata, que não faz terapia, que não olha para si mesmo. Isso é muito importante, Como que a gente vai ajudar o outro se a gente não olha para as nossas sombras e as nossas dificuldades, E falando um pouquinho de ansiedade, Dani, você, eu não sei se você percebe no seu consultório, nos casos de transtorno alimentar, mas principalmente da compulsão, que 100% dos casos estão relacionados a uma crise de ansiedade, a um
quadro de ansiedade, né? Como que você enxerga isso? Você acha que tratar a ansiedade é fundamental para tratar uma compulsão, por exemplo? Olha, com certeza, ainda mais se tiver comer emocional associado. Porque a gente sempre brinca com os pacientes para trazer mais para a concretude, deixar mais claro, e assim, qual emoção está virando comida? Porque imagina que eu estou comendo um pote de sorvete. É muito diferente para nós se eu estou comendo porque eu estou irritado, porque eu estou triste, porque eu estou ansioso, ou porque eu estou entediado, ou para comemorar, ou porque a única fonte de prazer da minha vida está sendo a comida. Sim. A ingesta calórica foi a mesma, certo? Mas a emoção que virou comida foi totalmente diferente. Então, alguma emoção está virando comida? Aí o paciente para, ele fica pensando e fala, acho que sim. Daí, estou comendo por ansiedade? E aí você vai aumentando a consciência dele. É mais de manhã, de tarde, de noite, é doce, é salgado, é carboidrato, é fritura, não é. Quando eu estou em algum momento específico ou não. E pegando o exemplo que você falou da ansiedade, os pacientes, às vezes, quando estão ansiosos, a gente acaba descontando na comida, ou para tentar se acalmar, ou de repente como uma válvula de escape, uma fuga. E se a pessoa já traz para a consciência, eu não estou nem falando de remédio aqui, isso já ajuda e muito. Porque fala, tá, mas não tem uma outra estratégia que eu posso fazer? Alguma coisa um pouco mais eficaz ou efetiva para atingir o objetivo que eu quero? Então, com certeza, tem uma relação muito importante. Muito grande, né? Muito grande. E quando você traz lá dos Estados Unidos essa ferramenta desse olhar da saúde mental, olhando para o todo, sem ser só remédio, você entende que existem diversos fatores na vida daquela pessoa que podem impactar positivamente numa melhora, né? Não é só prescrever um remédio, mas é entender como estão as relações pessoais dela, né? Como que tá a relação dela com o corpo e com o exercício físico, como tá o sono, né? A gente começa a perceber como que tudo isso é muito importante, não é mesmo? E tudo linkado, né? A gente brinca com os pacientes. Para ter um bom dia, tem uma boa noite. Para ter uma boa noite, tem um bom dia. Então, se eu estou dormindo pior, vai descompensar meu humor, vou de repente descompensar mais na comida, até ganha peso, né, por causa da secreção hormonal. Agora, minha noite foi muito boa, a chance do meu dia ser muito melhor. Meu dia foi bom, a noite também. E todos os pilares, seja o pilar do sono, pilar da alimentação, né, da pessoa faz uma dieta, né? Dieta, a palavra dieta vem do grego, né? Significa modo de vida, modo de viver. Então, às vezes, qual que é a melhor dieta? Depende. Aquela que você consegue seguir mais tempo, aquela que é mais fácil para você. Então, esse é um dos mantras que eles falam também. Né? Atividade física, então, nem se fala. Só tem 4 tipos de exercício. Tá? Os que melhoram força, os que melhoram cardiovascular respiratório, os que melhoram flexibilidade, alongamento, e os que melhoram equilíbrio, né? Os exercícios de balance. Então, vai fazer exercício, vai para academia. Depende. Se a pessoa não gosta, será que eu não posso fazer alguma outra atividade? O exercício como um prazer, né? Como uma recompensa para o corpo, e não uma obrigação. Manejo de estresse, conexão social, que nem você falou, que é o pilar principal, né? Felicidade, que a gente vai falar disso, né? faz toda a diferença. E são coisas que os profissionais já faziam meio intuitivo, mas sem uma sistematização, com evidência científica, com estudo. Então, acho que o grande tchananã do curso é organizar isso e poder sistematizar. Sabe, Dani, eu tenho uma visão, eu sou bem radical nessa visão. Por ter sido uma pessoa que já passou por um transtorno alimentar, eu sou muito contra dietas mais restritivas, né? Não dietas de estilo de vida. E aí, quando eu enxergo pessoas que chegam com um transtorno alimentar aqui no consultório, eu percebo que muitas vezes existe um viés, né, da medicina em olhar para aquele paciente e passar uma dieta mais restritiva como se aquilo fosse eliminar o foco da compulsão, né? E você que já esteve lá em Harvard, que já estudou e entende muito desse assunto, como você acha, por exemplo, como você enxerga um bom tratamento para quem está sofrendo com uma compulsão ou um transtorno alimentar, ou simplesmente para quem percebe que tem um comer emocional, um comer descontrolado? Acho que a primeira coisa é que não fazer. Né? Esse é um dos mantras, né, de quem acaba trabalhando com isso, que restrição pode aumentar muito a chance de compulsão. Então, restrição gerando compulsão. Então, primeira coisa, a pessoa perceber que talvez essa estratégia não funcione para ela. Então, nada de buscar essas coisas meio milagrosas, de coisas da moda, tal, que vai durar um período muito curto se for durar. Sim. Né? Então, acho que primeiro não fazer. Mas aí tá bom, né? E o que faz, né? Acho que primeiro aumentar a consciência, que nem você está fazendo aqui, né? Aumentando a percepção, a pessoa perceber como é que está a minha alimentação, como é que estão as relações sociais, como é que está meu sono, como é que está meu exercício, como é que está o manejo de estresse, como é que está a minha vida como um todo. Depois que eu olhei e já sei de onde eu estou, onde eu quero chegar. Então, para a gente poder correr,
primeiro a gente precisa caminhar. Às vezes a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue focar em nada. Então, escolhe algum, né, pequenas metas, aquela história do planejamento SMART, né, as metas inteligentes. O que é o planejamento SMART? S de específica, M de mensurável, A atingível, R de realista, né, e o T com tempo. Então, assim, não é vou começar a fazer exercício. Vou caminhar terça e quinta, 10 minutos, ir de volta até o parque, sei lá, de noite com a minha esposa. Você fatia as metas, você traz para a realidade, vai ficando mais fácil. E em qualquer esfera que a gente for escolher. E, logicamente, com equipe multiprofissional. Isso eu acho que é o principal, faz toda a diferença. Então, não vai ser um profissional só que vai salvar aqui a partida, né? São vários jogadores. Então, sempre recomendo para o paciente, mas você não conseguiria ter acesso a uma equipe multiprofissional? Faz toda a diferença. Então, acho que esse é sei lá, se eu tivesse que resumir aqui, então, não fazer coisas erradas primeiro, coisas que atrapalham, não investir os meus esforços em coisas que não ajudam e investir no que funciona, fatiando as metas, percebendo onde a gente tem que atuar e sempre acompanhado de uma equipe multiprofissional. Perfeito, eu acredito muito nisso. E eu recebo muito aqui no consultório pessoas que acham que, por exemplo, a hipnoterapia vai salvar a vida dela por completo, né? Como se fosse algo milagroso que vem assim e funciona para tudo. E primeiro que a gente precisa de uma meta bem estabelecida. Então, de tudo aquilo que a pessoa traz como demanda, o que é que a gente vai focar, qual que é a maior dor. Então, a gente também vai nessas pequenas metas de mudança. E segundo que eu sempre explico, que muitas vezes entrar com diferentes profissionais é necessário. Somos seres integrais, temos diferentes demandas e por isso eu não vou tratar o que você trata dentro do seu consultório de psiquiatria, né? A Fernanda vai abordar uma outra linha da nutrição comportamental que nós dois não vamos abordar, né? Então é muito importante você que está escutando esse podcast ou assistindo pelo YouTube entender que você talvez precise de outros profissionais para chegar num resultado excelente, porque o cálculo que você tem que fazer é quanto custa a sua dor a longo prazo. Por quanto tempo você está disposta a conviver com essa dor? Será que não é melhor investir um pouquinho mais agora para começar a trilhar um caminho certo e ter mais resultados num curto espaço de tempo, não é mesmo? Exatamente. E também, retomando o que você falou, eu gosto de uma frase que às vezes, mas eu vou só olhar a métrica do peso. A gente fala, não é o quanto de peso você perde, é o quanto de vida você ganha, de qualidade de vida ou de bem-estar. E às vezes os pacientes estão começando, já começam a se sentir melhor, minha vida está mais leve, né? E mesmo às vezes não tendo grandes mudanças ponderais, balança, mas você pergunta para o paciente, valeu a pena? Ele, nossa, valeu muito. E às vezes até com colegas, que dizem, mas eu vou indicar, não vai fazer o meu papel, vai parar de passar comigo ou não, o que vai acontecer? Até ajuda. Né, eu brinco que eu adoro trabalhar com nutricionista, né, por causa disso. Até a Fê, já que você falou que ela participou aqui, ela até sabe. Me ajuda muito como médico. Porque se eu tenho uma equipe que eu confio, por exemplo, você está atendendo meu paciente, se alguma coisa começar a sair fora, olha, será que é assim? Será que não é? Não é melhor você falar com o seu profissional ou não? Como é que está a parte da nutricionista? Ou, de repente, como é que está a parte do exercício? As pessoas se ajudam. Então, as forças vão somando. Então, por isso que uma equipe coesa e todo mundo conversando junto faz toda a diferença. Faz muita diferença, Faz, né? Não só passando com uma equipe profissional, cada um na sua caixinha, as pessoas nem se conhecem ou nunca trocaram. Então, por isso que trabalhar com uma equipe conectada, o paciente sempre sai ganhando. Sempre sai ganhando, eu percebo isso, sempre sai ganhando. E muitas vezes fala que fez toda a diferença no processo dele de transformação ou de melhora do quadro, ter diferentes profissionais para ele poder contar, se abrir e mudar a estratégia, né? Porque muitas vezes a gente estabelece uma estratégia para um tratamento e a gente vai mudando e alterando essa estratégia ao longo do tempo para ter o melhor resultado, né? Exato. Dani, a gente tem um momento aqui no nosso podcast que se chama Momento Stalk. A gente stalkeou um pouquinho da sua vida. Meu Deus. Mas fica tranquilo, a gente só stalkeou o seu Instagram. Não tava no script. Eu tava dando uma olhadinha no seu Instagram e eu vi um post recente que você fez falando sobre o ranking de 2022 de felicidade mundial. Né? E aqui eu queria que você falasse um pouquinho desse quesito felicidade e como que você enxerga isso no tratamento dos transtornos. Lógico, vamos lá. Primeiro pegando então
o Stalk aqui, é um ranking de felicidade, né? Você compara todos os países com eles mesmos. E se a gente for olhar o Brasil está caindo. Uhum. E aí você pensa, então, mas por que será? A gente está ficando mais infeliz? Não dá para saber. Ou são 3 informações. Ou a gente está estagnado e os outros estão ficando mais felizes. Uhum. Ou a gente está ficando mais infeliz, o Brasil, ou um misto dos dois. Mas foi a pandemia e tal. Não foi. Porque todo mundo passou por isso e a gente está sistematicamente caindo no ranking. Então, algo está acontecendo que a gente está caindo proporcionalmente com os outros. Tá, mas felicidade é meio abstrato, né? Como é que você vai definir isso? E tem várias definições e dependendo de onde você olha, pode mudar. A gente gosta de uma que é sensação de bem-estar subjetivo. Por que subjetivo? Porque às vezes o que faz feliz para mim é diferente para você, Bela, diferente para quem está escutando a gente. Mas algumas coisas são meio universais, como por exemplo, contato social significativo. Ter alguém com quem contar é uma das coisas que mais muda. Esse aqui é um estudo de Harvard, um estudo Grant, Harvard Adult Development. Eles pegaram as pessoas por vários anos, tem até um TED Talk, na verdade, ia falar um YouTube, mas é um TED Talk que está no YouTube. E eles fizeram isso, eles pegaram as pessoas que entravam lá na faculdade de geral de Harvard, junto com as pessoas de uma outra região lá de Boston que não estavam lá na faculdade. E foram seguindo eles com o passar da vida. Um virou presidente dos Estados Unidos, todo mundo queria ser famoso, virar ator, atriz, ganhar dinheiro. E eles foram acompanhando. Esse estudo ainda está acontecendo. Já estão estudando os filhos, os netos dessas pessoas. Uau. E foram tirando as variáveis e viram que o que realmente muda, conexão social significativa. Tanto que tem até um estudo de Rosetto que eles viram que solidão, estar sozinho, mata mais do que evento cardiovascular. Bom, e aí a gente pode fazer o link com um transtorno, porque geralmente as pessoas vivem o transtorno e se isolam muito nesse processo. Não divide com ninguém, né? Sofre sozinho, não tem alguém com quem abrir, e eu tô como se fosse um luto nessa trajetória sozinho. E para de conviver com as pessoas porque não quer se descontrolar na frente dos outros ou não quer comer um determinado alimento que tem ali num convívio social. Então, eu deixo de sair para um barzinho porque eu não bebo mais, eu não como mais fritura, eu só como a minha marmita, né? Ou, se eu estiver na frente dessas comidas eu vou me descontrolar, então é melhor não ir. Então aí a gente já começa a entender que um transtorno alimentar ele pode sim diminuir impactar o bem-estar, a felicidade. Ou a pessoa está com medo e come escondida, porque é o jeito de comer ou comer muito rápido, né, que é a voracidade, a forma. Então, pensando nessa definição de felicidade, de bem-estar interno, subjetivo, com certeza pode impactar. E várias coisas podem interferir na felicidade, né? Por pensar, as emoções negativas, as não desejadas, clássicas, tipo aquele filme lá, Divertidamente, nojo, tristeza, raiva, tendem a abaixar. Já a alegria, satisfação, contentamento, serenidade tende a aumentar. Então, a felicidade pode ser medida momento a momento, mas a gente tem que ver o todo. E quando você pergunta para o paciente, você está feliz? Ele até para e... Tá, é difícil. Ele tem que refletir um pouco. E você está olhando para dentro. Mas subjetivo. Às vezes não é se eu tenho motivos para estar feliz, porque a pessoa se cobra. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu não estou entubada, não estou com Covid, eu não estou tetraplégica, mas eu tenho motivos para eu estou me sentindo. E isso tem muito a ver também com o viés do olhar da pessoa, né, Dani? Porque muitas vezes 2 pessoas viveram uma mesma situação de vida, mas uma se considera infeliz por aquele evento e a outra consegue extrair o aprendizado e seguir a vida dela sendo feliz, né? Então a gente tende a ter um viés mais negativo, né? Isso é evolutivo. As pessoas tendem a ter um viés mais negativo do que positivo. Esse é super fácil de perceber. Um exemplo que a gente usa é uma frase que as emoções negativas, elas gritam. Se eu gritar aqui, todo mundo vai escutar. Mas as positivas sussurram. Você tem que fazer um esforço para perceber a pessoa falando. Sim. Então, acontecem coisas boas no nosso dia a dia, que a gente não percebe. Então, o copo está meio cheio, meio vazio. Né? Aquela brincadeira que todo mundo fala. Então, você vai tentar encher mais o seu copo. Diário de gratidão, bem-estar, a gente conseguir contato significativo, ritual que acalma. Então, uma estratégia é essa, é a gente aumentar o positivo e não ficar tirando os negativos. E com o passar do tempo, a pessoa vai vendo o mundo de uma forma mais positiva, vai ficando mais leve. Sou apaixonado por esse tema, né, Bela? Então a gente podia ficar falando aqui horas disso. Horas, né? Mas sabe que
a abordagem que a gente usa através da hipnose clínica, é começar a mudar essa percepção desse viés da mente, né. Muitas vezes, é óbvio que aquela pessoa que veio para o tratamento, ela tem uma história de trauma e muitas vezes realmente é um trauma bastante significativo, mas o que a gente faz não é apagar ou invalidar o que aconteceu, é mudar essa percepção da mente dela daquilo que aconteceu, é conseguir de alguma maneira neutralizar aquelas emoções e começar a construir um viés mais positivo, colhendo o positivo e visualizando também o positivo, porque o nosso corpo reage ao nosso pensamento, né? É através do pensamento que a gente começa a ter emoções. Então, quando você treina a sua mente para enxergar o positivo, para construir o positivo, muitas coisas mudam dentro da gente, inclusive na formação dessas emoções, né? Dani, vamos falar um pouquinho então sobre manejo de estresse? Eu percebo que esse é um assunto importantíssimo para o momento que a gente vive, que é um momento pós-pandêmico, peronomútil, né? Porque a gente vive aí meio em cima do muro, sem saber o que vai acontecer. Como que você enxerga as estratégias de manejo de estresse para quem sofre com qualquer tipo de transtorno alimentar? Ótima pergunta, e eu vou até fazer uma analogia aqui. A gente até brinca com os pacientes que é igual um bolo. Tem vários tipos de bolo, vários sabores. Eu posso gostar de chocolate, você de fubá, de coco, de laranja. Mas os processos para fazer um bolo são meio semelhantes. Todo mundo vai ter que escolher os ingredientes, misturar, às vezes depois assar. Manejo de estresse é a mesma coisa. Então são várias estratégias que eu vou falar um pouquinho aqui. E cada pessoa que está ouvindo tem que ver se faz sentido para ela naquele momento. Porque se eu odeio laranja, eu não vou comer um bolo de laranja. Mesmo você falando que para você ajudou super bem. Então, o que é provado? O que tem evidência? Né? O que tem estudo? Primeiro, atividade física. A gente já falou um pouquinho. Atividade física pensando em prazer. Né? Liberar endorfina, beta-endorfina. Então, faça uma atividade física como uma válvula para eu poder sentir um bem-estar. Isso pode ajudar. Segundo, tem alguns tipos de descanso. Né? São 7 tipos de descanso. Né? Isso quem bolou esse esquema foi uma médica americana que chama Chandra Dalton Smith. Ela fala primeiro sobre o descanso físico, que tem 2 tipos. Descanso físico passivo, que é dormir, não fazer nada, e um descanso físico ativo, que pode ser fazer uma massagem, tomar um banho de banheira, alguma coisa nessa linha. Depois, descanso mental, como é que eu consigo esvaziar minha mente? Você deve ter sentido isso, alguém já contou para vocês. Eu fui para a praia, voltei mais estressado do que eu estava. Eu não consegui descansar a mente. Eu consigo tirar as coisas que estão aqui, listinha de exercício, anotar as coisas, sabe? Esvaziar a mente. Descanso sensorial. Descanso de sentidos. Muito som, barulho, tela. Às vezes eu preciso ficar em contato com a natureza. Descanso emocional. Descanso da parte afetiva, emocional. Às vezes é falar não para os outros, para falar sim para si mesmo. Quem é mãe aqui sabe, né? Eu sei que você é mãe da Ceci, né, Bela? Às vezes eu tô exaurida aqui, cara, eu preciso descansar emocionalmente, estão me vampirizando. Né? Tem o descanso social, né? Eu sei que a gente está na pandemia, o isolamento afetou muitas pessoas, mas é o descanso de gente, aquela pessoa que quer pegar e quer pescar sozinho. Não fala para não espantar os peixes, não, ele quer ficar em contato com ele mesmo. O cara pega uma moto e sai andando sozinho, a pessoa quer ficar isolada num quarto, descanso de gente. E tem também o descanso criativo, que é uma coisa que ativa a minha mente, mas eu descanso. Ler um livro, ver uma obra de arte, jogar um jogo, é uma série que me intriga. E o descanso espiritual também. Às vezes pode ser conexão com a espiritualidade, uma oração, rezar, mas pode ser meditar, conexão com o divino, com o sagrado. Então, assim, manejo de estresse, a pessoa está descansando? Outras estratégias, ritual. Ritual que acalma. A pessoa tem algum ritual que ela faz e descansa. Então, vou fazer um café. Não é apertar um botão no Nespresso, é separar, colocar o pó, ferver a água, esperar apitar, esperar descer, sentir o cheiro subir. Chá, passear com o cachorro, cuidar de planta, algum ritual. Quando a pessoa está angustiada, ela desacelera. E às vezes, em vez de descontar na comida, eu posso, de repente, fazer um ritual. Journaling, aquelas pessoas que às vezes escrevem, associação livre, diário de gratidão, né? Que eu escrevi Que é 3 coisas maravilhoso, pequenas, perfeito, não é extraordinárias, coisas pequenas, mas que trazem um bem-estar no meu dia. Né? Então, outro exemplo, meditação também. Meditação tem muita evidência que pode ser um manejo de estresse, até se a pessoa sabe meditar, né? Consegue fazer isso. Tem várias, né? Então, essas são algumas que eu falei aqui, mas a pessoa, qual que é melhor para você? Eu não sei, eu só tenho que testar. E não deu certo, eu posso testar uma outra, e uma outra, e uma outra. Por isso que não existe uma fórmula mágica, né? Senão já estava todo mundo fazendo. Precisa testar e validar e ver se faz sentido, né? Então, muitas vezes,
Quem sofre com a compulsão alimentar muitas vezes não teve acesso a essa informação para tentar criar outras estratégias para descontar a emoção em outro lugar, que não seja na comida. É claro que tem casos de compulsão que isso não é suficiente, que ela precisa de um tratamento, precisa passar num psiquiatra, precisa de uma nutricionista, mas muitas vezes basta uma mudança de estratégia para que ela perceba mudança também no comportamento. Mas eu tenho certeza que vocês estão pensando assim, como é que uma hipnoterapeuta e um psiquiatra se juntaram e trabalham juntos? Será que isso existe? Será que isso é real, O que né? a gente está fazendo aqui? Como quem é que mais foi? louco aqui, né? Dani, eu lembro bem do primeiro caso que a gente atendeu juntos com hipnoterapia, um caso de compulsão alimentar. E eu queria te perguntar, o que levou você, um psiquiatra, a indicar uma hipnoterapeuta? Ixi, agora eu fiquei aqui na sinuca de bico, né? E foi mudando com o passar do tempo, isso é interessante. No começo, quando eu ainda não tinha muita experiência, a gente não tinha vários casos em conjunto, agora a gente tem um monte, né? A gente vê como os pacientes melhoram. Eu já tinha tentado quase tudo. E depois eu falei, o que eu posso tentar para essa pessoa aqui, para esse paciente, que a gente ainda não tentou? Uhum. E eu falei, vamos ver se dá certo, né? Daí a gente acabou conversando, trocamos um pouco o caso, e ela melhorou muito. Daí eu até me fui olhar um pouquinho mais, para te acompanhar, stalkear um pouco mais, fui ver também, entender. E daí nada gera mais sucesso do que sucesso, né, gente? Acho que esse é um ponto que a gente sempre tem que lembrar. Então um caso deu certo, depois foi outro, e aí depois não precisei esperar ser casos totalmente refratários ou quando é a última carta do pacote para testar. Até proponho para o paciente antes e ele vai vendo quando é o momento dele, né? Então olha, lê um pouco sobre o tema, vê se faz sentido. E o paciente ele tem que estar pronto também, né? Às vezes eu gosto de falar isso para o paciente. São 2 pontos. Se você está pronto e se você quiser. Porque às vezes eu quero, mas não estou pronto. Às vezes eu não estou pronto. Então, ele também vai criando o próprio caminho. Mas o que me fez no começo foi isso, mas hoje em dia já mudou, né? Hoje em dia, agora, eu já coloco, até ofereço um pouco para o paciente essa opção, como outros membros da equipe multiprofissional, um pouco antes. Porque as respostas são boas, né? Ajudam. E muitas vezes a gente tem uma ideia do que é hipnose, porque existe um monte de show de hipnose aí na internet mostrando um lado da hipnose que é uma hipnose de palco, é para divertir as pessoas. E não é isso que a gente faz dentro do consultório. Aqui dentro do consultório, a gente aproveita essa ferramenta para acessar aquela memória profunda que está ali guardada, gravada, aonde está o trauma ou a programação inicial. E a gente tem a oportunidade de ressignificar isso. Então, num processo multidisciplinar, a gente percebe um resultado maior porque você, enquanto psiquiatra, está focando no bem-estar mental daquela paciente. Então, se precisa entrar com alguma medicação, se precisa entrar com alguma estratégia de manejo de estresse. E aqui eu estou trabalhando com o passado dela, com os possíveis traumas que levaram ela a desenvolver aquele sintoma como uma estratégia de sobrevivência. Então, é claro que sim, nós trabalhamos em conjunto, eu com o nutricionista, com o psicóloga, com o psiquiatra, endócrino, para poder chegar no melhor resultado. Isso que você falou é verdade, né? Nada melhor do que o sucesso, porque o grande objetivo que a gente tem aqui quando a gente recebe um paciente é que ele consiga ter um resultado mais rápido, com mais assertividade, para que ele possa perceber uma vida mais feliz, não é? Com certeza. Dani, fala um pouquinho pra gente o que é uma compulsão alimentar. Tá, são vários critérios, né? Um diagnóstico, mas eu acho que a gente pode resumir de um jeito bem simples de entender, que até eu gosto de explicar para os pacientes assim, 3 critérios. Tá? Primeiro é a quantidade. Uma quantidade muito maior do que uma pessoa numa mesma situação semelhante. Então eu, Daniel, jantando hoje, por exemplo, é diferente de eu jantando na ceia de Natal. Então uma quantidade muito aumentada. Segundo é a forma. O jeito é uma grande ingesta num período curto de tempo, o cara come muito rápido sem mastigar, às vezes ele é aquela voracidade, come escondido, porque tem até crítica que tá meio fora, assim, então nem a forma, exatamente, come, né? O segundo critério é a forma, e o terceiro, que é o mais importante na minha visão, é a sensação de perda de controle subjetivo. Eu não consigo me controlar. Eu tô lá tentando, parece que eu perdi o controle, eu acabei, não vou fazer isso de novo, eu vou lá e acontece novamente. Então, quantidade, forma
e a perda de controle subjetivo. Junta tudo no mesmo caldeirão, mexe, isso é compulsão alimentar. Tá? Não é comer emocional, não é diferente, comer transtornado. uma barrinha de chocolate e se sentir culpada, é muito diferente. Isso, né? Então, mas quando eu comi um brigadeiro, eu me senti culpado, não consegui me controlar. Tá, foi um critério, você não teve os outros dois. Então, uma grande ingesta de um jeito alterado, a forma alterada e com a perda de controle subjetivo. Isso é a definição, compulsão alimentar. E a partir daí, a gente vai fazendo os pacientes perceberem se é compulsão mesmo, se não é, como tratar, como não tratar. Cada um tem um jeito específico, né? Vários remédios podem ajudar, ou diário alimentar, que a nutricionista faz muito, ou de repente os gatilhos, que a psicóloga faz muito. Então, é a partir daí que a gente começa a conversar e vai vendo se é compulsão, né? Porque às vezes o paciente acha que é e não é. Não é, não. Já começa por aí. Eu recebo todo dia mensagem, quero tratar compulsão alimentar, e quando eu começo a perguntar, não é compulsão alimentar, é um comer transtornado, é muito diferente. É claro que um comer transtornado já é um ótimo indício de que você precisa de ajuda. Você não precisa ficar em casa sofrendo porque comer uma barra de chocolate. Vai buscar ajuda, vai ressignificar essa sua relação com a comida. Mas a compulsão alimentar é algo muito mais sério porque envolve muito esse descontrole. Sabe que eu tive compulsão alimentar quando eu tive, né, transtorno alimentar há uns 10, 12 anos atrás. E eu me lembro dessa sensação de, numa crise de compulsão, não conseguir controlar a velocidade do que eu estava comendo, nem o tipo de alimento que eu estava comendo, e eu não conseguia controlar absolutamente nada naquele cenário. A única coisa que eu controlava era se a compulsão ia acontecer em algum determinado momento do dia, que geralmente era quando eu estava sozinha. Então, a compulsão dificilmente ela acontece na frente de outras pessoas, né? Existem alguns casos, mas geralmente é mais isolada quando a pessoa está sozinha e é um descontrole completo. Então, se você está na dúvida, se você tem compulsão, procure alguém que possa fazer esse diagnóstico correto, um psiquiatra, uma nutricionista, às vezes até uma terapeuta, né? Uma psicóloga também pode diagnosticar para que você possa entender se o que você tem é um comer transtornado ou uma compulsão alimentar. Dani, quando uma paciente fala para você que ela pensa demais em comida, que isso tomou uma proporção maior do que deveria ter, porque ela acorda pensando em comida e vai dormir pensando em comida, o que você sugere para quem se identifica com esse ponto? Acho que a primeira coisa é o paciente perceber se ele está muito refém ou não. Porque a gente não pode acordar morrendo de medo da próxima refeição, eu vou perder o controle, eu vou ter um jantar importante, como é que eu vou me portar ou não. E aí toma uma dimensão muito maior do que deveria. Né? O alimento me nutrir, ser um momento alegre, ou de repente a gente ter um bem-estar, ou compartilhar. Tem uma frase do endócrino que eu gosto muito, que as refeições elas são consequências das circunstâncias, das companhias e da correria. Então é muito diferente se eu tenho 10 minutos para comer ou se eu tenho 1 hora. Se a gente vai almoçar com alguém, vai almoçar sozinho. Então são várias variáveis, mas essa história desse pensamento repetitivo, quase um compulsivo, né? Fica toda hora vindo, vai ter a refeição, eu vou conseguir, eu não vou comer, eu não vou chegar em casa, eu vou comer, eu não vou. Quase como se fosse um toque, mas não é um toque, né? Um sintoma que a gente chama, sintoma obsessivo compulsivo. Se a pessoa está sofrendo com isso, ou gostaria de sofrer menos, eu acho que vale sim questionar, iluminar e tentar clarear para ver se tem que tratar ou não tem. Porque a ideia é essa, né? Deixar a vida mais leve, e leve no sentido psíquico, né? Que a gente está falando aqui. Sim. Deixar sofrer menos. Sim. Eu acho que é muito legal o livro que você escreveu, né? Você é um dos idealizadores do Médicos na Cozinha. Eu acho que o livro traz muito isso, assim, como que a gente pode ter uma relação mais leve com esse ato de cozinhar, né? E eu achei muito interessante, Dani, porque eu conheço pouquíssimos médicos que vão para a cozinha e que cozinham. Acho que geralmente os médicos têm uma rotina bastante corrida, né? E a gente percebe também dentro desse ambiente profissionais que estão completamente sem saúde, como a gente falou, né? Que não estão olhando para a quantidade de horas que estão trabalhando, exercício físico e tudo isso. Mas é muito legal trazer esse viés de um médico que tem um olhar totalmente diferente para dentro da cozinha. Fala um pouquinho sobre esse projeto que já está vindo aí para a 2ª edição, né? Sim, vou ter spoilers, a gente vai lançar mais livros esse ano. Cenas para o próximo capítulo. Legal. A ideia é exatamente essa, porque eles viram que nos Estados Unidos um cardiologista tem que fazer, acho que era mais de 100 cateterismos para se formar cardiologista, e tinha pouquíssimas horas de nutrição ou de culinária. Então imagina, você chega para o paciente e fala, olha, você precisa comer menos sódio. Mas como é que vai trazer isso para o dia a dia? E se o profissional também não cozinha,
ele se sente menos capacitado e até ele vai conseguir orientar menos. E quando a gente começa a escolher o alimento, preparar ele, você naturalmente vai comendo mais saudável, você vai lendo mais rótulos, você vai pensar no que você fez, você está pensando em como você pode se nutrir melhor. Então, uma das ideias que a gente fez era tentar aumentar essa consciência da parte alimentar, sair do automático, que a gente come às vezes sem perceber o que está acontecendo, e nem, nossa, o que eu almocei ontem ou não, né? E tentar prestar um pouco mais de atenção, com mais consciência. Acho que tem tudo a ver com Mindful Eating. E eu acho que o livro, ele traz pra gente essa ideia de vários profissionais escrevendo sobre isso, né? Porque não é só você enquanto psiquiatra, tem nutricionista, tem chefe de cozinha, tem toda uma equipe profissional. Um monte de gente, vários meses psicólogas. Você olhando prepara que pra um dia essa você vai escrever também. Ah, mas eu tenho toda certeza. Dani, eu percebo que quando as pessoas chegam aqui no meu consultório, muitas vezes a primeira conversa é uma conversa que traz clareza de muitas coisas que a pessoa não estava percebendo, né? E muitas vezes ela já sai transformada desse primeiro encontro que nem é uma sessão de hipnoterapia. O que você costuma fazer na sua consulta para, às vezes, trazer clareza, trazer entendimento para aquela pessoa que está com uma demanda alta, com um problema alto? Perfeita pergunta, Bela. Eu gosto da entrevista motivacional. Que o nome parece ser meio coisa de, como assim motivacional, né? É motivar a pessoa a perceber por que ela quer mudar de dentro. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente chega para a pessoa, por exemplo, e pergunta: o que fez você ir para a academia no passado? Você falou para mim que você conseguiu manter o peso perdido por quase um ano. Como é que você fez para conseguir? A gente pode usar balanço decisório. Por um lado, a comida te acalma, mas pelo outro, você está falando que está atrapalhando aqui na parte da perda de peso. Então, você adora fumar maconha porque te relaxa, mas por um outro lado está te atrapalhando, de repente, na sua concentração. Então, a gente vai trazendo o paciente a refletir, né? Qual é a melhor coisa que pode acontecer se você, por exemplo, começasse a se cuidar melhor no próximo ano? Né? Então, no próximo ano, o que faria você decidir que seria uma boa hora para começar a hipnoterapia, começar o tratamento farmacológico? Então, a gente faz o paciente refletir. Seja usando variável temporal, olhando para o passado, olhando para o futuro, seja fazendo balanço decisório, né, que é os prós e os contras, nota de confiança, escala de motivação. E é isso que é o motivar. É o motivar ele a perceber por que ele quer mudar. E tem dois tipos de motivação. Vou ser bem rapidinho, mas acho que é ótimo para as pessoas entenderem. Então imagina, por exemplo, que eu quero perder peso porque meu médico mandou. Ou eu quero perder peso porque eu quero dançar na festa de 15 anos da minha filha. Totalmente diferente. Um é externo, extrínseco, o outro é interno. Se a gente ativa o fator interno da pessoa, ela tem mais sucesso e é mais duradouro. Então é isso que a gente tenta ver ela refletir. Por que eu quero mudar? Para mim. Faz muito sentido, porque o processo de hipnoterapia, eu falo que 70%, pelo menos 70% do resultado depende daquela pessoa que buscou o tratamento. 30% depende da minha técnica, da maneira como eu conduzo. Então, se ela não estiver motivada, se não tiver um motivo real para ela buscar essa transformação e se engajar no processo, ela não vai ter resultado. Isso para qualquer tratamento, né? Se ela for no seu consultório e ela não tiver uma motivação real que faça ela mudar, dificilmente aquele tratamento vai gerar resultado para ela, né? Exatamente. Dani, a gente está chegando no momento final do nosso podcast. Eu queria te agradecer por ter aberto um espaço na sua agenda para estar aqui comigo, conversando um pouquinho sobre transtorno alimentar e como que as pessoas podem ter uma vida mais leve. E eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo esse podcast no YouTube ou para quem está ouvindo esse podcast no Spotify, como que você, hoje, com a maturidade que você tem, com a experiência que você tem, como você acha que as pessoas podem buscar uma vida mais leve? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. E acho que a mensagem final, eu falaria analogia com um navio. Né? Imagina um navio no mar. Ninguém consegue corrigir a rota de um navio parado. Ele tem que estar em movimento. Igual uma bicicleta, tem que estar pedalando para poder corrigir. E às vezes o paciente está parado, a pessoa está parada, fala, testa algo. Não deu certo, você corrige a rota. Seja através da alimentação, ou da parte de manejo de estresse, ou do sono, ou do exercício, ou qualquer técnica que a gente falou hoje. E conforme está em movimento, do mesmo jeito que o mar pode estar mais calmo, ou está mais revolto, ou está chovendo ou não, e aí você vai corrigindo a rota, que pode estar sozinha, você, ou de preferência com alguém te acompanhando, uma equipe multiprofissional, para te guiar no caminho que você vai trilhar. Então
Essa analogia do navio no mar eu acho ótimo. Então você tem que estar em movimento. Sai do imobilismo, comece. Maravilha, Dani, muito obrigada por esse podcast maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres que estão passando por esse comer transtornado ou com a compulsão. Queria te agradecer de coração e dizer que você é uma pessoa muito querida e muito parceiro. E eu queria que você deixasse aqui nessa câmera o contato do seu Instagram para que as pessoas possam te seguir. Obrigado, agradeço também, é uma pessoa muito querida para mim, fora todos os casos que a gente tem em conjunto, né? Todos os elogios que eu recebo dos pacientes. A Bela é maravilhosa, me ajudou muito, então obrigado pela parceria. Obrigada. Pelo carinho de sempre. Meu Instagram é Daniel Martinez, tudo junto, @psiquiatra, Daniel Martinez com Z. E até a próxima. Até a próxima, Dani. Bom, se você ainda não me segue no Instagram, o meu Instagram é Isabela Braga, Isabela com Z e um underline no final. E a gente se vê no próximo episódio do Pod Mais Leve.